Boa noite, bem-vindos a mais uma live da Casa dos Espíritas de Rio Claro. Meus amigos, muito bom estarmos juntos nesta noite. E hoje nós temos um querido amigo de Matão, muito especial, que vai conversar conosco. Orson, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite, amigos da Casa dos Espíritas de Rio Claro, a nossa querida Rio Claro, à beira da Washington Luiz. E boa noite aqui aos demais amigos. É uma satisfação muito grande, uma alegria, uma gratidão que brota espontânea no coração. Muito obrigado. Minha saudação a vocês todos. Boa noite, Paulo. Boa noite, Adriana. Boa noite, Orson. Uma alegria tê-lo aqui mais uma vez, embora virtualmente, né? Paulo, que alegria. A primeira vez virtual, né? Já estive aí tantas vezes fisicamente, hoje, obrigatoriamente, virtual. Mas é uma alegria da mesma forma, viu? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Nós agradecemos por ter aceito o nosso convite e vai ser muito especial, como todas as vezes que nós nos encontramos. E para darmos início a essas reflexões dessa noite, vamos começar com a nossa prece e depois o Paulo apresenta o Orson para nós. Então, vamos fechar os nossos olhos, envolvendo-nos com essas energias benéficas vindas do alto, agradecendo ao nosso Pai, ao Mestre Jesus, pela oportunidade de estarmos juntos nesta noite, para as reflexões tão importantes da doutrina. Pedimos as suas bênçãos a nos envolver, a envolver a todos nos nossos lares, e que os amigos espirituais possam também envolver o Orson no seu trabalho de divulgação da doutrina, um amigo tão querido de Matão, que sempre nos atende com muita alegria. Que possamos nessa noite refletir e aprender mais um pouco a respeito de tudo que nos é trazido pelos Espíritos, através dos nossos irmãos, que hoje aqui o Orson está conosco, e que possamos, na medida das nossas condições, nos esforçarmos para colocar em prática essas reflexões, esse aprendizado, trabalhando no nosso interior, desenvolvendo em nós essa luz que temos, para que ela brilhe a cada dia mais e possamos caminhar em busca do nosso crescimento, da nossa evolução, com muita paz e com muito amor no coração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos falar sobre o Orson. O Orson é um amigo já de um bom tempo, né, Orson? É um amigo pessoal e um amigo de Rio Claro. É o responsável pelo incentivo aí pelo SEMIAR, né, que nós implantamos aqui em Rio Claro, a Uzi, a Cláudia, o pessoal lá com ela. Então, o Orson é um divulgador da doutrina, um trabalhador, escritor. Uma de suas obras é Por que Adoecemos, né, Orson? Sim. Então, nós estamos num momento de pandemia, a palestra vai falar de... Então, quem não leu, procure e leia esse livro, dentre outros que o Orson escreveu.
O Orson trabalha lá de Matão, faz esse trabalho, né, de divulgação, agora tem feito as lives, tem feito entrevistas com o pessoal envolvido na doutrina, sempre trabalhando e divulgando a doutrina para que a gente possa ter, então, aproveitar esse tempo de recolhimento forçado para que a gente reaprenda, né, as lições que estavam aí meio esquecidas por nós, que ainda não estão enraizadas em nossos corações, né? A gente precisa ir reaprendendo até que elas se façam parte do nosso sentimento, dos nossos pensamentos. Então, a gente vai deixar que o Orson fale, faça a sua exposição, que é sempre a melhor apresentação, é o próprio palestrante quem faz com a sua palestra, né? Com as suas palavras. Então, Orson, que Deus te inspire mais uma vez aí, ilumine os nossos caminhos com as suas palavras. Obrigado. Gratidão, amigo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Adriana. Participar desses momentos fraternos, participar desses momentos de reflexão doutrinária é sempre motivo de muita alegria, de muita gratidão, porque a doutrina espírita se constitui num patrimônio cultural, um patrimônio doutrinário incomparável, abrindo espaços para todos os temas que queiramos estudar. A doutrina espírita tem conteúdo para analisar os fatos, refletir sobre eles, sugerir o bom senso e o discernimento para que o entendimento não caia para o fanatismo e, portanto, nós temos condições de pensar doutrinariamente nos assuntos. Isso é tão interessante porque não existe uma resposta pronta para todas as questões. Considerando a diversidade de assuntos, considerando a diversidade de situações, de ocorrências, tanto na intimidade pessoal de cada pessoa, como coletivamente, numa família, num casal, ou mesmo numa nação, e no caso da pandemia, do coronavírus, num planeta, a doutrina espírita oferece material para a gente estudar, convidando-nos ao bom senso de não querermos fechar questão com as coisas, pois que somos criaturas muito limitadas. A nossa limitação de conhecimento é muito grande. Nós ainda somos crianças espirituais. Estamos aprendendo agora a descobrir, a entender os fatos. Nem sempre entendemos com perfeição, nem sempre entendemos exatamente o que se passa, porque cada um de nós tem uma maneira diversa de ver os fatos, de entender as circunstâncias, e estamos todos sujeitos às influências variadas que correm por conta de nós mesmos e das influências externas, vindas da imprensa, vindas de outros amigos, vindas de várias origens. Isso, na verdade, é muito saudável, porque é isso que forma a consciência coletiva, é isso que dá condições de construirmos um edifício de sabedoria, ainda que precário, ainda que limitado, mas procurando entender os fatos. O tema proposto é o coronavírus, à luz da doutrina espírita. O coronavírus é uma situação atípica, nova, inédita para a humanidade em termos de ter atingido todo o planeta e que nesses 9 meses de ocorrência alterou profundamente a vida de todos nós. Alterou os costumes, alterou o entendimento da própria vida, restabeleceu valores, trouxe enormes prejuízos à saúde, à economia, mas ao mesmo tempo abriu outras perspectivas em outras áreas e proporcionou ocasiões que nem imaginávamos antes. Por exemplo, o que estamos fazendo aqui não era comum, não era uma prática usual, e, no entanto, a pandemia possibilitou isso que nós estamos usando agora. Atividades suspensas, até porque achávamos que aquilo ia durar 30 dias, já se passaram 9 meses, e com perspectiva de continuidade, porque o problema continua se espalhando, continua desafiando a inteligência da ciência, as ações dos pesquisadores, e, ao mesmo tempo, pedindo a cada um de nós um discernimento, pedindo a cada um de nós se comportar de acordo com as recomendações dos órgãos de saúde. Mas, em termos gerais, nós não precisamos acrescentar muita coisa nas informações do coronavírus. A imprensa já fez isso e continua fazendo a mãos cheias.
inclusive com fake news, e que também acontece através das mídias sociais, mas existem as informações sérias, existem as informações bem consolidadas da ciência médica, ao lado de outras informações que são falsas, que são aterrorizantes, que são alarmantes, e que nos deve convocar o raciocínio. Mas, em linhas gerais, o coronavírus, o que devemos entender dele em linhas gerais, depois nós vamos abrir para perguntas, porque nós, inclusive, queremos provocar a participação do público, nós desejamos que você que esteja ouvindo, faça a sua pergunta, não que eu esteja preparado para respondê-la, não que eu saiba respondê-la, porque conforme a pergunta, eu vou dizer, eu não sei. Para começo de conversa, eu não sou médico, eu não tenho nenhuma experiência sanitarista, A minha visão aqui vai ser a visão de um cidadão comum, com o conhecimento espírita limitado, mas podemos raciocinar juntos. Então, se eu não souber, eu vou dizer, eu não sei, não sou a pessoa para responder isso. Mas isso não nos impede de trocarmos ideias, de falarmos sobre o assunto. Mas, em linhas gerais, o coronavírus não é um castigo de Deus. Tiremos essa ideia da cabeça. O coronavírus é uma decorrência dos nossos hábitos, por falta de higiene ou por outras condições. Também não estamos aqui para descobrir a origem do coronavírus. Isso é um papel da ciência, não é nosso papel querer dizer que o coronavírus saiu desse ou daquele lugar e é por causa disso ou daquilo, não. O que nós vamos tentar analisar é como nos comportar diante do coronavírus com o pensamento espírita. O que significa isso? De que forma isso nos ajuda? De que forma isso acrescenta em nossa economia espiritual? De que forma podemos aprender com isso? O que podemos aprender e de que forma isso pode contribuir para o nosso aperfeiçoamento e estimular que sejamos criaturas que auxiliem outras criaturas. Então, há vários ângulos que você pode estudar o assunto. Mas antes de eu falar, eu quero propor que o público faça alguma pergunta ou algumas perguntas, porque nas respostas nós vamos acrescentar aquele conhecimento que nós possamos oferecer. Este assunto, coronavírus à luz do Espiritismo, foi minha primeira palestra virtual, que logo no começo da pandemia eu fiz. Ofereci ela para o Centro Espírita Nosso Lar de São Carlos, sobre esse assunto. Não foi na forma de diálogo, de perguntas, foi uma exposição direta, mas foi o primeiro assunto que eu fiz virtualmente. Então, nós podemos, viu, Paulo e Adriana, abrir espaço para o público fazer comentários, perguntas, porque desses comentários e perguntas feitas pelo público, nós podemos acrescentar algo oferecido pela doutrina espírita. Então, amigos, escrevam aí as suas dúvidas, as suas perguntas, e aqui nós vamos começar com uma. Se nós procurarmos nas obras da doutrina, nós vamos encontrar alguma coisa falando sobre o coronavírus? A palavra coronavírus não está na codificação, porque essa palavra surgiu depois da codificação. Na época de Kardec não existia a palavra. Todavia, a palavra vírus já existia, inclusive com outro sentido também. Não me cabe adentrar esse assunto, mas a palavra vírus já existia, foi utilizada por Kardec na Revista Espírita, e Kardec também tratou de epidemia na Ilha Maurícia. Ele citou, isso está em pelo menos alguns exemplares da Revista Espírita de alguns anos, comentando sobre uma epidemia que atingiu determinadas regiões e as suas consequências, seus efeitos. Mas, se nós procurarmos, pois, lá na obra básica, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a palavra coronavírus, nós não vamos achar. Todavia, nós vamos enquadrar a palavra coronavírus nas várias circunstâncias de aprendizado trazidos pelas obras citadas. Entre elas, naturalmente, o Livro dos Espíritos, a principal, a original, que se desdobraram as demais, e onde nós vamos encontrar lá a lei de destruição, e a lei de sociedade, a lei de igualdade, a lei de trabalho, que envolve naturalmente o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento da inteligência,
Porque, notem, o coronavírus propiciou ao ser humano, através da ciência, pesquisar o assunto. Houve um vírus que se multiplica, a multiplicação do vírus se deve ao fato de ser um organismo vivo, embora invisível aos nossos olhos, onde também está se desenvolvendo o princípio espiritual, porque ali também está uma criação de Deus. O vírus tem vida também. O vírus também é uma criação divina, mas Deus não criou o vírus para prejudicar a gente. Nós é que demos condições do vírus se desenvolver. E o vírus desenvolvendo-se atingiu a saúde humana. Mas ali no vírus estão princípios espirituais em desenvolvimento. O nosso próprio corpo é um conglomerado, milhões, milhares, bilhões talvez, de princípios espirituais que estão evoluindo no funcionamento do nosso corpo. Entre eles, bactérias também, né? Entre esses elementos que estão dentro do nosso corpo. Bactérias variadas, verdadeiras colmeias de bactérias habitam o nosso corpo, cumprindo as suas funções dentro do intestino, do estômago, do rim, etc, etc. Não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Um fisiologista talvez nos desse uma aula completa sobre isso, mas numa visão geral, não ignoramos isso. Então, a palavra coronavírus não existe na codificação, mas nós conseguimos encaixá-la perfeitamente dentro do conceito, da concepção, do olhar espírita, considerando sermos um planeta atrasado, um planeta onde visceram ainda as doenças, como instrumentos, inclusive, de progresso para a ciência e para o próprio espírito humano. Orson, nós temos aqui uma pergunta do nosso amigo Marquinho de Charqueada. Como as casas espíritas devem se comportar? Bom, as casas espíritas, desde a eclosão do coronavírus, se comportaram com a suspensão das atividades, o que foi uma medida de prudência, atendendo às recomendações das autoridades de saúde, no que foram seguidas por outras instituições, não só religiosas, mas esportivas, culturais, de lazer, etc., como cinema, espetáculos, teatrais, times de futebol, etc., né? Como tivemos a nossa limitação em restaurantes, etc., 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 como é muito conhecido. Mas, de uns tempos para cá, com a redução da incidência de multiplicação dos vírus, houve uma tentativa de retorno. A população está tentando retornar à normalidade. Mas o retorno à normalidade, por indisciplina nossa, que muitas vezes não usamos máscara, ou usamos máscara para baixo do nariz, não adianta nada, né? Usar a máscara para baixo do nariz. Quer dizer, isso é um desrespeito às orientações dadas pelas orientações de saúde. Ou não imunizamos as mãos, lavando-as e passando álcool gel, etc., como bem conhecido. Mas é uma medida de prudência das casas espíritas manterem as suas atividades suspensas. Quanto ao retorno, ainda é um assunto incerto. Nós vemos que as igrejas católicas retornaram, as igrejas evangélicas retornaram, alguns centros espíritas retornaram também, todos mantendo a preocupação com o distanciamento, com o uso de máscaras, etc., utilizando todos aqueles protocolos conhecidos. E, nesse momento, essa decisão de retorno ou não cabe às diretorias de cada casa. Mas é um assunto complexo ainda, porque nós vemos aí agora uma multiplicação dos casos, as doenças e mortes aumentando novamente, etc. Amanhã, dia 10 de dezembro, quinta-feira, no meu programa Orson 9:30, que vai toda quinta-feira ao ar às 9:30 da noite, nós marcamos uma live agendada com 3 meses, há 3 meses já, dizendo os centros espíritas pós-pandemia. E nós vamos contar com o presidente da USE, o Aparecido José Orlando, da capital, com o Edson Montemor, aí de Rio Claro, do Verdade e Luz, e com a Ademildes, da cidade de Pompeia, que fez uma sugestão muito interessante sobre o aproveitamento do material produzido, dos conteúdos produzidos durante a pandemia. Mas acontece que nós chegamos na data agendada de dezembro e a pandemia não passou. Ainda que tivéssemos marcado isso com 3 meses de antecedência, não passou e com perspectivas de permanência, né? Então,
a ideia, quando agendamos essa live sobre os centros espíritas pós-pandemia, era a esperança de que em dezembro as coisas já tivessem se normalizado. O que não aconteceu completamente, está acontecendo parcialmente em muitos lugares. Aqui mesmo em Matão, algumas instituições retornaram precariamente, o que tem acontecido em muitas cidades não está completamente normal, né? Então nós vamos discutir isso amanhã, é um assunto muito interessante, mas a responsabilidade nossa é muito grande, porque a casa espírita há que proteger os seus frequentadores, e essa proteção aos frequentadores é observar a situação vigente. Temos mais uma pergunta da Mirna. Você acha que com essa situação de pandemia, nós não nos voltamos mais para a família, para os mais próximos? A pandemia trouxe uma nova consciência, né? Os pais tiveram que ficar em casa, muitos deles trabalhando em home office e convivendo mais diretamente com os filhos. Em muitos casos, as colaboradoras, como passadeiras e faxineiras, foram dispensadas, mantendo o pagamento em alguns casos, e a família concentrou-se dentro de casa. Essa concentração dentro de casa facilitou o convívio familiar. Eu tenho um amigo, conheço um caso, um amigo pessoal, inclusive, que a pandemia coincidiu com a alfabetização da filha, de 6 anos de idade. Então, ele alfabetizou a filha. E ele se diz muito feliz e orgulhoso de ter sido o alfabetizador da própria filha, embora as videoconferências com professores que orientaram o melhor caminho a ser tomado, né? Então, nós realmente vivemos uma nova época, uma nova era, digamos. Mas, por outro lado, também já ocorreu de famílias que criaram uma neurose por terem que ficar juntos todo o tempo, né? Nós vemos que aumentaram os casos de separação de casais, de divórcios por causa disso. Eu ouvi um amigo dizer que não esperava que ficar o dia inteiro com a esposa fosse tão difícil. Quer dizer, como é que se explica esse fenômeno social? Como assim? Um casal que se ama e resolve casar-se para construir uma vida junto, depois não consegue passar o dia inteiro junto? O que é que está acontecendo, né? Então, há que haver uma administração. Então, cada caso é um caso. Mas, em linhas gerais, eu creio que a pandemia fez a gente olhar diferente para os familiares no ambiente interno da casa e para o próximo, sentindo a necessidade também de proteger o próximo. Não só a gente, mas também o próximo. E a Nayara pergunta: a pessoa que não usa máscara ou não segue as demais orientações para evitar a transmissão, contaminação, poderá ser considerada como suicida ou homicida? O não uso de máscara, o não uso das recomendações da saúde pública é um desrespeito à saúde pública. Nós temos que respeitar o próximo, porque já sabemos que nós podemos contrair o vírus e termos apenas um resfriado, uma dor de garganta, sem maiores consequências. Mas o grande problema é em sermos o transmissor do vírus para pessoas com o sistema imunológico fragilizado, que podem contrair a doença, sofrer e desencarnar. Neste caso, porque quando se fala em coronavírus, pensa-se logo que isso é expiação, que é prova. Sem dúvida, pode se enquadrar em casos de expiação, pode ser uma prova para a pessoa, para a família, mas também pode ser negligência, como bem acentuado na pergunta. A negligência de não respeitar as recomendações de saúde. Não vamos dizer que vai ser configurado um caso específico de suicídio, de homicídio. A palavra fica muito pesada. Mas que isso vai gerar, futuramente, um reparo consciencial, vai. Não vamos também marginalizar. Você é um suicida porque não usou máscara, não tomou cuidado. Você é um homicida porque... Não, também não é assim. Não vamos generalizar e usar de maneira tão expressiva essas afirmações. Mas quando o espírito lá adiante se der conta que determinada morte ocorreu porque ele foi o descuidado, isso vai exigir um reparo consciencial, sim. A Maria Luísa pede para que
comente a importância do espírita se basear na ciência para a busca de informações e assim fugir de fake news. Muito bem, muito boa pergunta, muito oportuna. O próprio Allan Kardec, nas recomendações que fez, afirmou, né, que se o espiritismo estivesse errado em algum ponto, que a gente ficasse com a ciência. Nós temos que respeitar a ciência. A ciência não é fruto do acaso. A ciência é fruto da experiência humana, das observações. E é verdade que a ciência até hoje não encontrou nenhum erro no espiritismo. Porque o espiritismo não é invenção, não é imaginação de Allan Kardec. O espiritismo é uma síntese das leis divinas. O erro não está no espiritismo. Agora, os espíritas, ou o movimento espírita, este sim, cometemos equívocos. Cometemos equívocos como dirigentes espíritas, como palestrantes espíritas, como dialogadores ou comunicadores espíritas. Todos nós, dada a nossa condição ainda imatura, nós podemos comprometer o verdadeiro entendimento do espiritismo. Mas o conhecimento do espiritismo deve também, e o espírita em particular, deve observar a ciência. Daí a importância de, antes de compartilhar uma informação, procurar a sua veracidade, entender a sua origem, para não se tornar responsável pela veiculação de notícias falsas. A ciência tem um papel muito importante no mundo, e o espiritismo respeita a ciência. Uma vez que esta informação está cientificamente provada, está cientificamente argumentada, solidificada, nós temos que observar os preceitos da ciência. Então, quando a ciência recomenda que o vírus se multiplica, informa, aliás, que o vírus se multiplica pelo contato social, pela aglomeração, nós temos que observar a não aglomeração. Então, quando a gente vê essas aglomerações de fim de semana, essas tentativas de churrasco, de festas, de pessoas reunidas, isso é um desrespeito às recomendações da ciência. E nós, de alguma forma, nos tornamos corresponsáveis pelas ocorrências que se desdobram deste fato. Porque o espírita deve observar a ciência para não se tornar fanático ou ridículo. E a Fernanda pergunta: irmãos nossos afirmam que receberam notícias sobre o início da pandemia. Se for verdade, será que de alguma coisa fomos omissos quanto à nossa preparação espiritual? Sim, realmente essas informações surgem vez por outra, e todas as informações que surgem dos espíritos via mediúnica devem ser submetidas ao critério do bom senso, do discernimento e da lógica. Se fugir da lógica, se fugir do bom senso, se estiver fora do discernimento, esqueça. Agora, se uma informação vem e nós observamos que ela tem uma lógica, tem um discernimento, está com respaldo na ciência, devemos observar com critério ponderado, porque às vezes pode ser uma informação que, apesar do bom senso, da lógica, do discernimento, não se enquadre na ciência. Então é sempre preciso cuidado na transmissão das informações. Mas, de uma certa forma, nós somos criaturas ainda, Fernanda, somos criaturas omissas diante da observação das coisas. A gente sempre desacredita. Quando o Átila, aquele especialista em pandemias, na Roda Viva da Rede Cultura, fez uma afirmação que morreriam mais de 100 mil brasileiros na pandemia, isto foi no dia 31 de março. Eu mesmo, assistindo o Átila na Roda Viva da Cultura, falei, esse cara está exagerando. Isso aí é uma superestimativa, né? Mas era uma informação científica com respaldo, e aí está o resultado, quase 200 mil mortes. Quer dizer, a gente tem uma tendência de desacreditar uma informação embasada. Agora, existem informações que não têm embasamento, né? Como a informação vinda do plano espiritual que anunciava o fim da pandemia para maio, fixando data. Vocês se lembram dessa mensagem que circulou e que passou maio, nós estamos em dezembro e as coisas estão do mesmo jeito. Então é preciso muito cuidado com informações que circulam sobre pandemia. Está circulando por esses dias também uma informação de que
haverá uma vacina espiritual contra a pandemia. É preciso cuidado com esse tipo de informação também. Vamos usar a lógica, o bom senso, o discernimento. Os espíritos são capazes de produzir uma vacina espiritual? Claro que são. Mas peraí, vamos com calma, gente. Vamos pôr em banho-maria as informações mediúnicas. É preciso tomar cuidado com a informação que vem, porque a informação mediúnica sofre a influência do meio, do médium e do próprio espírito. E o fato de ser espírito não significa sabedoria e conhecimento de tudo. Orson, tem alguma finalidade esses flagelos que atingem a humanidade? Conforme nós lemos lá em o livro dos Espíritos, com qual finalidade, com qual objetivo Deus permite ou atinge a humanidade com os flagelos naturais? E a resposta dos Espíritos é que é para fazer a humanidade avançar mais depressa. E verdadeiramente, através dos flagelos, porque esta epidemia é um flagelo, vamos considerar que ela é um flagelo. Ela causou uma confusão generalizada na saúde, na economia, e causou muitas mortes que judiaram pela mortes sem velório, mortes com urnas lacradas, e vemos aí os nossos profissionais da medicina com um monte de trabalho, sem descanso, horas seguidas, um sacrifício enorme para os profissionais da saúde. Todavia, os flagelos, assim como os terremotos, maremotos, tsunamis e outros flagelos que acontecem, eles fazem a humanidade avançar mais depressa. Porque, vejam só, este flagelo específico da pandemia, ele fez que a ciência se embrenhasse em outras pesquisas. Na área da virtualidade, provocou um avanço significativo. Quer dizer, esse recurso que nós estamos usando já existia antes. A misericórdia divina é tão grande, tão maravilhosa conosco, que permitiu que tivéssemos a ocorrência, a conquista da virtualidade antes da pandemia. Mas com a pandemia nós aprendemos, tivemos que aprender, porque a maioria de nós, a quase totalidade de nós, éramos totalmente ignorantes, não no sentido pejorativo, mas ignorantes no sentido de não saber mexer com essas plataformas, a usar esses mecanismos, e agora usamos uma relativa facilidade, multiplicando a divulgação, e isso provocou progresso. Ao mesmo tempo que fez rever o nosso comportamento social, desviou o foco, por exemplo, um tempo ficávamos focados, aqui no Brasil principalmente, só na corrupção política, corrupção, coisa errada. Quer dizer, os governos tiveram que mudar o foco, apesar de todos os problemas continuarem, aí estão, mas houve uma mudança de foco, uma nova visão de mentalidade, para que as coisas se acertassem de maneira mais... Então, o que os flagelos fazem, inclusive incluindo a pandemia, é fazer a humanidade avançar mais depressa. Esses flagelos fazem, em alguns anos, o que levaria séculos para ser feito, porque a nossa mentalidade consegue enxergar além do flagelo, né, e a necessidade. Basta citar, por exemplo, que o Japão, que tinha muito terremoto, a engenharia japonesa desenvolveu-se, não é o caso do Brasil, porque o Brasil não tem terremoto, mas a engenharia japonesa desenvolveu-se muito por causa das estruturas de sustentação dos edifícios em função da constância dos terremotos, para citar apenas um exemplo. E a esse respeito, o Edson Montemor, nosso amigo, faz a citação aqui do Livro dos Espíritos, a pergunta 737, né, que é justamente isso que você acaba de responder. Exatamente. Muito obrigado aí por transcrever, porque é muito útil que a gente leia e releia essas questões e respostas, orientações básicas dos espíritos, né? Porque verdadeiramente são vários aspectos que podem ser analisados. Será muito interessante que o nosso telespectador agora, acabada a live, busque a pergunta lá a partir da questão 726, me parece. Corrija para mim aí, Edson.
é a partir da 726 ou 28, eu não estou lembrado de memória agora, e que vai até 740 e alguma coisa, né? 41, falando exatamente sobre os flagelos destruidores e a sua importância para a evolução mais rápida da humanidade, para que amadureçamos nas experiências. E a Érica coloca aqui, o grande número de irmãos que desencarnaram vítimas do coronavírus é um resgate coletivo? Nem sempre. Claro que existem irmãos que desencarnaram pela pandemia como expiação. No planejamento reencarnatório, foi previsto uma desencarnação, poderia não ser pela pandemia ou por outra doença, alguma coisa, mas através de um sofrimento pela doença para alguma necessidade. Olha aí, o Edson está trazendo aqui, flagelos destruidores, questões 737 a 741. Será de grande utilidade que leiamos essas questões. São poucas questões e vão abrir um horizonte de entendimento de todo esse assunto aqui, né? Que não cabe dentro de uma live de 1 hora, é preciso aprofundar o assunto realmente. Mas, então, alguns irmãos, o planejamento previu a desencarnação dentro de um quadro de enfermidade, poderia ser a pandemia, como foi, ou poderia ser outro tipo de desgaste fisiológico ou orgânico, né? Mas pediram para nascer nessa época, estava previsto e realmente se enquadra em quadros de expiação, mas nem todos. Alguns casos são de prova. Expiação, lembrando que é reparação de equívocos do passado, né? Prova já é diferente. Prova é quando solicitamos alguma experiência, ou os espíritos sugerem que passemos, para fazermos algum aprendizado. Então, alguns espíritos podem ter pedido para que, nesta época que estivesse no planeta, com pequenos ajustes de idade ou ano, né, pudessem passar por uma experiência que lhes trouxessem algum aprendizado que precisam adquirir. Mas, por outro lado, também, algumas mortes, elas não são nem prova, nem expiação. Algumas mortes foram frutos da negligência, da omissão com os cuidados recomendados pelas autoridades de saúde. Não estava no programa do espírito desencarnar de coronavírus. Não estava como prova ou expiação. Mas ele relaxou. Isso aí é bobagem, isso é coisa... Que usar máscara da onde? Que vamos fazer aglomeração, vamos fazer churrasco, vamos fazer isso, fazer aquilo. E contraiu por negligência, por descuido. Aliás, existe muito descuido na vida, né? A gente não presta atenção e se enfia em situações que não configuram como prova e expiação, mas por desleixo mesmo, por descuido. E existe um quarto grupo de espíritos que podem ser classificados também, que se enquadram em abnegação. São espíritos que solicitaram nascer nesta época e passar por esta experiência, muitas vezes para despertar alguns familiares da necessidade de voltar-se à atenção espiritual ou para ajudar no desenvolvimento da ciência. Então, são criaturas que às vezes permanecem longo tempo internadas, entubadas, etc., para pesquisas da ciência, que vão observando a reação dos pacientes, etc. São espíritos abnegados. Então, são 4 situações que ocorrem nas vítimas fatais. Prova, expiação, abnegação e desleixo. Então, são muitos. E mesmo dos que se recuperaram, dos que não morreram, também pode se enquadrar em expiação, prova e abnegação. Então, são muitas questões envolvidas. E a Grace coloca aqui sobre a lei de conservação. Sim. E você pode comentar a respeito? Pois é, muito bem lembrado, Grace, sobre a lei de conservação, que está lá no Livro dos Espíritos. Lê para mim a observação dela, por favor, Adriana. Devemos ter um instinto de conservação e prudência, questão 702. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja seu grau de inteligência. Nuns é puramente mecânico e noutros é racional. Perfeitamente. A lei de conservação produz em nós a necessidade de autoproteção, de autopreservação da saúde e os cuidados naturalmente com o corpo. Por isso é que
Ninguém quer ficar doente, todo mundo quer se proteger, todo mundo deve se proteger e instintivamente a gente faz isso, né? Mas existem os casos de omissão, de desleixo, de negligência, de descaso, que desenvolvem essas outras questões. E existem casos também que se enquadram, como dissemos anteriormente, em provas e expiações. Aqui, o Preté Fábio Augusto coloca, Fábio Bete, seria possível que a morte por corona seja antecipação? Olha, é difícil você definir que vai depender do programa reencarnatório de cada espírito. Vai depender de cada situação. E cada espírito tem um histórico próprio. Então, não dá para fechar uma questão que exatamente é ou não é, porque nós não conhecemos o histórico de cada família, de cada pessoa, de cada coletividade. Sem dúvida, a antecipação pelo desleixo pode acontecer, sem dúvida nenhuma. Mas o fato é que nós não conhecemos o histórico de falar, fulano morreu por desleixo. Às vezes não, às vezes a pessoa toma todo o cuidado, às vezes a pessoa se protege, segue todas as recomendações e mesmo assim morre, né? Mas o desleixo pode ser uma das causas, mas é que nós não conhecemos o histórico da pessoa. Então, pode acontecer, mas não dá para definir quem e como. É preciso muita prudência com o fechar das questões. A Fernanda comenta aqui, como tudo nessa vida tem seu lado positivo, ela colocou de novo, com a pandemia, os grandiosos congressos que cobravam valores absurdos findaram. Muito oportuno, Fernanda, muito oportuno. Olha, os benefícios da pandemia foram tantos, mexeu com todas as estruturas, né? A gente não precisa nem dizer, todo mundo está vendo. Mas isso aí realmente aconteceu, porque a pandemia fez finalizar. É claro que a pandemia não veio apenas para que os congressos com grande custo acabassem. Claro que não. A pandemia, ela é um recurso didático educativo da providência divina para modificar rumos de várias pessoas, famílias, nações, instituições, de todos os gêneros e segmentos. No movimento espírita também fez isso, né? E hoje o movimento espírita percebeu que não precisa mais grandes deslocamentos. Tudo nós podemos fazer de casa. Tudo nós podemos. É claro que nada substitui o abraço. Isso não significa que vão acabar os eventos de deslocamentos, etc. Mas também mexeu com isso. Quer ver outra coisa, Fernanda, Adriana e Paulo, que a pandemia também fez, especificamente com palestrantes espíritas? Antes, nós só tínhamos um grande destaque para os grandes nomes de oradores espíritas. Nada contra os grandes nomes. São pessoas de grande conteúdo, trouxeram e trazem contribuições expressivas para o conhecimento e difusão do espiritismo. Mas a pandemia fez surgir talentos extraordinários, que estão por toda parte. Talentos escondidos, desconhecidos, e que não eram valorizados. E que não deixam nada a dever aos grandes nomes que todos conhecemos. Não deixam nada a dever. Os grandes nomes têm contribuições maravilhosas, mas esses talentos desconhecidos, esquecidos, lá dos rincões do Brasil, despontaram. Eu, particularmente, conheci pelo menos uns 30 talentos nesta pandemia, que nós entrevistamos, pessoas absolutamente desconhecidas, pessoas que nós colocamos para serem conhecidas, que nós tivemos oportunidade de trocar ideias. E, olha, é maravilhoso ver isso. Porque a pandemia, considerando o movimento espírita, porque mexeu com todos os segmentos, repetimos isso, ela não veio só para o movimento espírita, mas ela deu um breque em muitas questões discutíveis. E hoje, muitas polêmicas perderam o sentido. E, inclusive, continuam algumas polêmicas absolutamente dispensáveis. Dispensáveis. É uma
perda de tempo, um desfoque do objetivo principal do espiritismo, perder-se tempo com questões absolutamente dispensáveis. O que me deixa muito feliz é ver o despontar de grandes talentos escondidos, desconhecidos do movimento espírita. Hoje mesmo, ela não é desconhecida, ela não é, mas é um grande talento. Hoje mesmo, eu vou entrevistar no meu programa da Sala de Visitas Kai Barchutel, pela Rede Amigo Espírita TV, daqui a pouco, às 9h30. Toda quarta-feira, eu tenho 2 programas, quarta e quinta, 9h30 da noite, né? Às quartas, pela Rede Amigo Espírita TV, e às quintas, pela Web Amigo Espiritual. Os 2 às 9h30, sempre com entrevistas e assuntos variados. Hoje, 9h30, eu vou entrevistar a Joselma Coelho. A Joselma Coelho é de Belo Horizonte. Ela é uma espírita muito respeitada, muito querida, de muito conteúdo, tem um conteúdo bárbaro, excelente, tem uma didática, uma dicção ótima, e nós vamos trazê-la hoje para entrevistar. Vai falar sobre conhecimento e vivência. E ela tem uma larga experiência também com a chamada pomada do vovô Pedro. O assunto não é pomada do vovô Pedro, nós vamos falar de conhecimento e vivência. Mas eu não vou perder a oportunidade. Eu vou pedir para ela fazer uma síntese histórica da pomada do vovô Pedro, pela importância deste medicamento usado e distribuído gratuitamente para muitos lugares, graças ao esforço voluntário de muitas pessoas em vários lugares do Brasil. Então, inclusive, quero convidá-los. Vocês podem acessar a página da Rede Amigo Espírita TV ou o Face do Instituto Kai Barchutel, que nós estaremos lá a partir das 9h30 entrevistando a Joselma, que é um talento. Não era tão desconhecida, mas nós conhecemos outros talentos. O Edson está lembrando aqui, né? Caçador de talentos. Eu gosto muito de fazer isso, dar oportunidade aos desconhecidos. Aliás, eu procuro trazer os desconhecidos, porque tem muita gente boa, gente. Os conhecidos já são conhecidos. Então, por que não abrir os portões para essas pessoas que raciocinam maravilhosamente e podem contribuir vivamente para nós? Mas valeu, Fernanda, foi muito boa a pergunta. Orson, posso fazer uma, Adriana? Pode. Orson, essas ocorrências, elas são necessárias para que nós aprendamos a ter afeto uns pelos outros? Aquilo que Jesus já havia enunciado, né? Amar a Deus, amar ao próximo e a nós mesmos? Pois é um exercício de amor, porque veja, a pandemia, ela causou desemprego, ela causou a miséria, ela aumentou a miséria. Nós vemos os preços dos produtos, vejam os preços nos supermercados como estão aviltantes. Então isso desperta, estimula em nós a solidariedade, estimula o prestar mais atenção nas dificuldades humanas. Além da aproximação física, esta pandemia nos fez ver que nós precisamos uns dos outros. Da mesma forma que nós temos que proteger a nós mesmos, nós temos também que proteger os outros. Isso criou uma noção de respeito maior, e esse respeito se estende. Então, essas ocorrências, por exemplo, quando há grandes tragédias, terremotos, maremotos, incêndios, mortes coletivas, por exemplo, né? O instinto natural de conservação, citado aqui anteriormente, desperta em nós esse desejo de auxílio. Porque da mesma forma que nós queremos preservar a nossa vida, nós também desejamos preservar a vida alheia. Então nós passamos a olhar o outro com mais respeito, com mais cuidado. Eu penso que sim, Paulo, esses eventos estimulam a ocorrência dessa solidariedade de amor ao próximo. Orson, como nós estamos aí, são 10:50 e você tem outro compromisso, então vamos fazer mais uma pergunta. Sim, dá tempo de fazer mais uma. Fico entusiasmado aqui, dá um dó de acabar, né? Eu adoro isso. Tá muito bom, não dá vontade de parar, não. Com relação a essa pandemia, né, no caso das muitas mortes, nós vemos tanto as pessoas de bem, quanto aqueles ainda espíritos endurecidos desencarnando. E como se enquadra isso na justiça divina? Deus não erra.
Coloquemos isso na nossa compreensão. Deus é absoluto, é perfeito em justiça e bondade, misericórdia e amor. Deus criou por amor e ama os filhos. As ocorrências que estamos vivendo dizem respeito individualmente e coletivamente a nós mesmos. Então, morrem os justos, os chamados justos e os chamados injustos. Morrem crianças, morrem idosos, homens maduros, mulheres maduras, vidas promissoras que brutalmente são interrompidas por uma ocorrência dessa que nos pega de surpresa. Mas cada vida, cada grupo de pessoas enquadra-se num programa carinhosamente, cuidadosamente elaborado e detalhado para o nosso bem. Então a gente se impressiona com uma criança de 10 anos que morre de corona. Nós nos impressionamos com um marido recém-casado, um filho pequeno de 36 anos, o marido e morre de corona. Nós nos impressionamos com a mulher grávida que pega o corona, faz um parto de emergência, a mãe morre, a criança fica. São muitas situações que nos comovem, nos sensibilizam profundamente. Mas nenhum dos fatos escapa a uma sabedoria perfeita. Neste processo todo de aflições, de dificuldades, de apuros, de perrenhos, de dúvidas, de angústias, existe a presença divina a nos conduzir. A providência divina cuida de nós, nos conduz. Mas no meio de tudo isso, ela respeita o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, o nosso poder de escolha. O nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolha, não é sábio ainda. Ele traz em sua essência características da nossa própria imperfeição. E, portanto, as nossas escolhas variadas no âmbito do caminhar da vida, nos relacionamentos, nem sempre são acertadas. E, às vezes, uma escolha equivocada pode resultar, mesmo sem intenção, ou com intenção, numa morte que nos choca o coração, que maltrata a alma. Todavia, pensemos o seguinte: nós não conhecemos o histórico de cada pessoa, não sabemos a necessidade de cada pessoa, não sabemos o programa nem o histórico da pessoa, mas nenhum de nós está desamparado, nenhum de nós está jogado à própria sorte, esquecido, desprezado. Não. Sejam quais forem os equívocos das omissões, da negligência que tenhamos praticado, seja qual for o histórico do nosso passado, seja qual for a necessidade de aprendizado que apresentemos, seja qual for o estágio de mediocridade que estamos ou de amadurecimento que estejamos, nos enfrentamentos de morte prematura, antecipada ou não, ou mesmo nos casos que nós não temos como compreender, às vezes, daqueles que tudo levava a crer que desencarnaria e recupera-se. São muitas as histórias, mas nenhuma das criaturas de Deus está esquecida desse poder que olha por todos. Porque os desencarnados, aqueles que desencarnaram, que se foram, que nós consideramos os chamados justos ou chamados injustos, sabe-se lá, não nos cabe esse julgamento, não nos cabe. Não nos cabe. Nós não temos autoridade nem competência para considerar que isso é justo para alguém ou é injusto para o outro. Nós não sabemos. Não sabemos nada do outro, nem da gente a gente lembra. Então, aqueles que desencarnaram, seja por quais motivos, razões, circunstâncias que forem, serão recebidos no plano espiritual com carinho e com amor. E ainda que permaneçam algum tempo em perturbação por razões variadas e que não conseguem enxergar a proteção que está ao seu lado, mesmo assim, não estão esquecidos. Nós estamos, eu e Américo Sucena, da capital, nós estamos fazendo um estudo do livro Nosso Lar. Nós estamos gravamos, a semana passada, o capítulo 15. Amanhã gravaremos o capítulo 16. Toda terça-feira, 21h45, no meu canal, nós estamos apresentando esses estudos.
E todos nós vamos nos lembrar que André Luiz permaneceu 8 anos no umbral. O Clarencio foi lá buscar ele. Depois de 8 anos de perturbação, ele não dava abertura. Clarencio ia visitá-lo por intercessão de sua mãe, mas ele não dava abertura. Até que um dia ele falou, mas deve haver um poder que comanda tudo isso. Aí caiu de joelhos e chorou. A emoção verdadeira propiciou que Clarencio lhe atendesse. E aí começa a história conhecida da narrativa de André Luiz, da própria experiência. Então, mesmo aqueles que estão em perturbação por algum tempo, ainda que seja maior ou menor, no mundo dos espíritos, e não conseguem perceber o auxílio que ali está, ninguém está desamparado, e todos, mais cedo ou mais tarde, nos encontraremos com esta maravilha que é viver e sentir o amor e a proteção divina de Deus. Nunca nos desesperemos. Confiemos sempre na paternidade divina. Com pandemia ou sem pandemia, somos criaturas imensamente amadas. A pandemia não é um castigo. A pandemia é um recurso didático educativo, considerando a nossa indisciplina ainda como filhos rebeldes. Mas está nos a ensinar muita coisa. Procuremos tirar as lições que esta pandemia nos oferece. Muito obrigado. Orson, muito obrigada pela oportunidade de termos esse bate-papo tão rico, tão proveitoso. Eu quero agradecer aos nossos amigos aí que estão nos acompanhando, que nos mandaram os comentários, as perguntas, que foi muito rico, e eu gostaria, assim, que a gente continuasse por mais tempo ainda. Vamos marcar outra. Excelente. Vamos marcar uma outra oportunidade que vale a pena. Que bom. Então, ó, gente, vamos aí, em breve teremos uma outra, hein? Pode marcar que eu aceito. Obrigado. Para finalizar, então, Paulo, você gostaria de falar algo, fazer a prece? Agradecer, né, ao Orson por ter se dedicado aí, ter encontrado um tempinho na agenda aí para participar aqui junto com a gente. Agradecer a todos esses irmãos que, né, nos prestigiam, participando, ouvindo. Hoje foi bastante alegre, né? As pessoas perguntaram, trouxeram a sua contribuição. E é isso que precisa, né? Isso aqui é um encontro de estudo, né? De aprendizado, né, Orson? É muito bom, essa interação é bom, porque todos nós, como eu disse no começo, não que eu saiba responder, muitas vezes a gente tem dificuldade de responder, mas esse é um diálogo, é como se estivéssemos numa sala conversando, é um estudo, né? Na verdade, é um estudo. Exato. E a live permite até que a gente possa se socorrer dos livros aí, né? Pois é, a gente tem a oportunidade de pegar o livro aqui e dar uma olhadinha de vez em quando. Exatamente. É isso aí. Nós vamos fazer uma prece de encerramento, é uma prece que você já deve ter ouvido aí, do Rolando Boldrin, que ele recebeu uma mensagem, embora se foi uma ditada ou se não foi, eu acho que o assunto que ela traz, foi bem abordado, né? E eu acho que complementa tudo isso que você falou, tudo isso que as pessoas aqui colocaram e perguntaram. Vamos para as nossas reflexões. E mostra toda essa grandeza de Jesus nos envolvendo, né? Do progresso do próprio planeta. Então, muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. Obrigado a você, viu, Orson? Obrigado a você. Então, essa mensagem, ela leva o título de Em 15 Dias. Queridos irmãos da Terra, que momento extraordinário passa este planeta. Em 15 dias, todas as nações do mundo se ajoelham perante o invisível. Nenhum dinheiro do mundo pode aplacar o medo que hoje habita os corações dos seres. A capital mundial do dinheiro finalmente descobre que não é possível comer e respirar o ouro. A cidade-luz, mergulhada nas trevas, a cidade eterna parece condenada a encontrar seu fim. Enquanto isso, o planeta Terra, organismo vivo, aproveita a ausência do homem e se cura.
rios ficando cristalinos, o ar está mais puro em todo o mundo e as estrelas estão mais visíveis. Tudo isso em 15 dias. Enquanto a solidariedade se destaca em alguns, outros exacerbam seu egoísmo, deixando evidente quem serão os futuros moradores da Terra regenerada. E que ironia! Esse vírus abençoado parece não atacar os animais. O seu alvo é a espécie humana. Eu disse abençoado. Abençoado sim, pois não foi ensinado que a dor é grande professora? E quantas lições podem ser aprendidas com essa situação? Sabemos que, para o espírito na matéria, é difícil ver as coisas com os olhos da alma. Mas creiam, o que acontece nesse momento é uma oportunidade única que outros orbes não tiveram. A guerra nuclear era o karma da raça humana, a autodestruição, o seu destino. Mas esse planeta tão amado por Jesus recebeu a chance maravilhosa de ter um chamado diferente. Em vez de se autodestruírem para aprenderem a fraternidade, se afastarão uns dos outros para aprenderem na dor da solidão a importância do coletivo. Sentirão na falta de contato humano a importância de um abraço. Os seus contatos virtuais não serão suficientes para aquecer seus corações. Dor, lágrimas, sofrimento ainda serão sentidos nos próximos meses. Mas, feliz daquele que entende esse momento sublime. No mundo espiritual, seres elevadíssimos acompanham o momento com atenção e um amor infinito. É finalmente chegada a hora, é finalmente chegada a hora. A terra amada não será mais a mesma. Se pudessem ver o que vemos, veriam um espetáculo que está sendo a mudança vibratória do planeta. Que força tem a oração, que força tem o pensamento. Tudo em 15 dias, o que não será possível quando essa vibração for perene, e como é infinito o amor do Cristo, ele está em cada coração, em cada pensamento, como um pai que não abandona um filho. Que ser extraordinário, que com um simples raio de seu olhar magnânimo seria capaz de ofuscar o próprio sol. E esse ser gigantesco olha para a terra com piedade e amor. Então, que motivo existe para se ter medo? O momento é de esperança, o momento é de mudança, mudança para uma nova era. É também chegada a hora de se espalhar a esperança, a esperança. Aqueles que têm consciência do atual momento estão sendo bem-vindos ao planeta regenerado. Muito bem. Então, meus amigos, uma boa noite a vocês. Orson, mais uma vez, obrigada. Boa noite. Paulo, boa noite. Agradecemos a todos pela companhia. E na próxima quarta-feira, nossa live será às 21 horas com Carlos Campetti. Então, nos vemos aqui na próxima quarta. Um beijo no coração. Até a semana que vem. Boa noite. Boa noite, Orson. Obrigado.